Olá, povo de Deus. É chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é sábado, dia 26 de junho de 2021. Sou o pastor Vandelcio, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade. Concluímos ontem a leitura do livro de Ruth e como o capítulo 4 lemos todo ele, foram 22 versículos. Fizemos um primeiro comentário no dia de ontem, parte do comentário conclusivo do livro, e deixamos para hoje a segunda parte do comentário deste livro, chamado Ruth, que lemos na Bíblia de Jerusalém. Queremos destacar aqui, concluída a leitura do livro, os personagens dessa história. Começa com uma família de Belém, formada pelo pai, a mãe e 2 filhos homens. Os nomes são Elimeleque, o chefe da família, a sua esposa Noemi e os 2 filhos, Malom e Quilion. Ocorre que lá no começo, no capítulo 1 do livro, é apresentada uma crise que atinge o país Israel naquele tempo, por falta da chuva. Vem a seca dos rios, vem a privação de alimentos, então a fome atinge todo o país. E o livro conta a história dessa família, que decide através do seu chefe familiar, Elimeleque, vender a propriedade na cidade de Belém e se mudar para outro país, a região de Moabe. Chegando lá, eles compram propriedade naquele país, se estabelecem naquela nação. Os filhos Malom e Quilion se casam com jovens moabitas e ocorre que, passado um tempo, num período de 10 anos que eles ali moraram, morreram Elimeleque, o chefe da família. Também morreram Malom e Quilion, os filhos de Elimeleque com Noemi, já casados, e ainda não haviam tido filhos com suas esposas. Passados 10 anos, a Noemi decide voltar para Belém. Ela ouve que Deus abençoara Israel, trazendo chuva e a fertilidade do solo, as plantações voltaram a produzir em abundância. E ela comunica isso às suas noras viúvas, que estaria voltando para a sua cidade natal, Belém. Possivelmente vendeu a propriedade que tinha em Moabe, com aqueles poucos recursos. Ela decidiu voltar, despede as suas noras para que voltem à casa de seus pais, porque ela não tinha mais filhos para dar a elas por esposo. Uma delas aceita a orientação de sua sogra, é órfã, então ela volta para a casa de seus pais. Contudo, Ruth, a outra nora, decide acompanhar sua sogra em direção a Belém. Então essas 2 mulheres viúvas, uma idosa chamada Noemi e sua nora mais jovem, também viúva, Ruth, empreendem a viagem de Moabe para Belém. Para Noemi, o regresso à sua terra natal. Para Ruth, o abandono do seu país e de sua cidade e dos seus familiares, para ir em direção a um outro país, acompanhando a sua sogra. Chegaram a Belém as 2 viúvas no período de colheita. Então lemos nos capítulos 1 e 2, que Ruth foi trabalhar num dos campos. E toda essa história nós já conhecemos. Ela encontra um homem chamado Boaz, que é parente de Elimeleque. E nesse livro, que nós já lemos tudo, nós encontramos nesta história, no livro de Ruth, o registro de 3 leis. Podemos discriminá-las aqui: a lei da respiga, que é uma lei relacionada ao trabalho de colheita do campo; a lei do resgate,
que é uma lei relacionada ao recuperar a terra, a propriedade, né, que a restituir ao seu verdadeiro proprietário, a lei do resgate. A lei do levirato, né, lei do levirato, que é uma lei que dizia que a viúva deveria, o irmão era obrigado a casar-se com a viúva de seu irmão se ele não tivesse deixado um descendente homem, né? Então, o irmão, o cunhado, ele era, por lei, a lei do levirato, obrigado a tomar por esposa a esposa viúva do seu irmão, para dar prosseguimento à posteridade do seu a descendência, né, do seu irmão. A lei da respiga, ela permitia aos pobres, estrangeiros, viúvas e órfãos esse procedimento, né? Então, eram contratados no período da colheita os segadores, que eles entravam na lavoura e iam recolhendo os feixes, não é, dos cereais. Depois que eles executavam a jornada ali, do avançar na lavoura, esse trabalho de recolher esses feixes, essa dinâmica fazia com que alguns feixes caíssem no chão. Então, a lei da respiga determinava que esses segadores não poderiam apanhar do chão os feixes que caíssem, porque conforme essa lei da respiga, isso que caiu no chão ficaria para ser recolhido no tempo oportuno, né, com a permissão do dono da lavoura. Era permitido aos pobres, aos estrangeiros, às viúvas e órfãos, a eles era dado esse direito de recolher. Era uma lei social, né, uma lei de socorro ao pobre, que é necessitado, ao estrangeiro, né, à viúva, que está necessitada, e aos órfãos também. Grupo de pessoas da nação em estágio de necessidade, amparados por essa lei da respiga. A lei do resgate é que, se uma família vendesse a sua propriedade por estar em dificuldades, ela poderia recuperar essa terra, ou ela mesma, se ela recuperasse alguma condição econômica que lhe desse condições de comprar de volta a terra, ou um parente seu que estivesse em melhores condições econômicas poderia dar esse benefício ao irmão, né, ao parente, comprando aquela terra e devolvendo ao seu parente, né, o resgate. A lei do levirato, né, vejam, uma família, um dos irmãos homens casa e por algum motivo ele vem a falecer, ele morre, e ele não deixa um descendente do sexo masculino, um homem, né, um filho homem. Então, o irmão, seja ele casado ou solteiro, ele, pela lei do levirato, ele deve tomar aquela viúva do seu irmão e casar com ela para preservar a posteridade do nome do seu irmão, de tal maneira que o primeiro filho, o filho desse casamento, né, do cunhado com a viúva do seu irmão, o filho desse casamento é considerado descendente do irmão morto. Olha que coisa interessante, né? A lei do levirato. Além dessas três leis, o livro de Ruth traz também, que nós comentamos ontem, aspectos do ano do jubileu. Jubileu é 50 anos, né? O que é o ano do jubileu? Qual era a prescrição desse festejo do ano do jubileu? Deus havia dito ao povo de Israel, quando eles tomaram posse da terra, que eles poderiam cultivar a terra por 6 anos. O 7º ano não deveria ser cultivado nada na terra, seria o ano de descanso da terra. Aí depois eles, passado o ano de descanso, voltavam a cultivar a terra, a plantar por mais 6 anos. E assim, quando completava 7 períodos de semanas, que eram
Eram 7 períodos de descanso da terra, né? Beirava ali já os 49 anos, 7 vezes 7, 49, contagem assim. Aí o ano seguinte era o ano do jubileu. Nesse ano do jubileu eles faziam uma grande festa e várias coisas aconteciam no meio do povo. Quem foi comprado para ser escravo recebia a liberdade, voltava para sua casa livre. A terra que fora comprada por alguma família que estava em necessidade, essa terra no jubileu era devolvida ao seu antigo dono. Então, uma série de circunstâncias de liberdade, de devolução aconteciam no ano do jubileu, né? Então, todas essas leis e esses aspectos dessa festividade do jubileu foram demonstrados no livro de Ruth, né? Nós lemos ontem, e aqui eu faço a leitura aqui a partir do versículo 7 do capítulo 4, quando diz assim: Ora, antigamente era costume em Israel, em caso de resgate ou de herança, para validar o negócio, um tirar a sandália e entregá-la ao outro. Era esse o modo de testemunhar em Israel. Então Boaz chama aquele parente que era o primeiro no direito de resgatar o bom nome de Elimeleque, casando com Ruth. Aquele parente ele chamou para a praça na cidade e ele mandou, os dois se assentaram para tratar do assunto. Boaz chamou 10 anciãos da cidade para testemunhar aquilo que eles iriam tratar. E Boaz coloca a questão para ele. Ele, embora pudesse resgatar Ruth e Noemi, ele decide não resgatar, ele abre mão. Então é isso que esse texto está falando, desse costume. Ele deu a entender a Boaz que estava abrindo mão do seu direito de resgate, e a materialização desse acordo, desse apalavreamento, ele tirava a sua sandália e dava a Boaz. Ele deu a Boaz a sua sandália na presença dos anciãos, e ali ficou o testemunho público de que aquele parente abria mão do seu direito de resgate e passava esse direito para o segundo, que era Boaz. Boaz, então, agora, com o direito de resgatar, e era o que ele queria, como lemos na história, ele toma Ruth por esposa. O texto vai nos dizer que Deus abençoa eles com um filho, que é dado o nome de Obed, e assim a história de Ruth, o livro de Ruth, nos mostra o quanto Deus agiu por meio da sua palavra, das suas leis, né, dos preceitos das suas leis, favorecendo a uma família necessitada. Para fechar este comentário e trazendo para o contexto do Novo Testamento, quero trazer a figura de Jesus, o nosso resgatador. A Bíblia nos fala que todos os homens pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, perdidos e condenados à perdição eterna, mudou-se essa situação na nossa vida quando nós recebemos o favor de Jesus. Ele pagou o preço que nos era contrário. Ele se deu em nosso lugar, né? Então ele nos resgatou da perdição e nos deu vida eterna, né? Então, assim como Boaz foi o resgatador de Ruth e Noemi, Jesus é o nosso resgatador no nosso tempo, nos resgatando de uma vida de pecados, de delitos, e nos garantindo nele eterna salvação. Glórias a Deus. Nós agradecemos ao Senhor pela conclusão da leitura deste livro no nosso devocional de hoje. Amanhã
Voltaremos a tomar um livro do Novo Testamento. Amanhã eu comunico a você, amanhã é domingo, eu comunico a você no nosso devocional qual será o livro, e tenho certeza de que assim como Deus nos abençoou na leitura e meditação do livro de Ruth, Ele há de nos abençoar no próximo livro. Com este livro, com esta leitura, com os nossos comentários, eu te abençoo. Abençoo a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.